Olá pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje está dando continuidade à série de análise de dados, que é meio que um mini curso ou minissérie que está tendo aqui no canal do YouTube. E galera, antes de começar o vídeo, eu gostaria de agradecer imensamente aos 400 inscritos, a marca que a gente atingiu. Já está com uns 420 mais ou menos. E fico muito feliz com o andamento do canal que está tendo. Muita galera tá gostando do canal, tá se inscrevendo, então isso é muito gratificante para mim, tá certo? Então só queria agradecer a vocês, tanto pelos inscritos, tanto pelos comentários positivos. Então, muito obrigado. Bom, galera, nessa aula a gente vai aprender como gerar gráficos aqui no Python através de números, tá certo? Então a gente vai ter alguns números, alguns valores, a gente vai pegar esses valores, a gente pode chamar de dados, né? E transformar em um gráfico. Eles ainda não são dados de um banco de dados, por exemplo, são apenas dados informados pelo programa aqui, indo direto mesmo. E a gente vai pegar esses números, esses valores, e vai transformar ele em um gráfico, tá certo? Então, esse primeiro vídeo aqui a gente vai utilizar o método de gráfico barra, tá certo? Gráfico estilo barra, ou um bar chart, tá certo? Então, a gente vai ter algumas derivações desse vídeo nas próximas semanas, que será de pegando, por exemplo, dados de um próprio banco de dados em si e transformando em um gráfico, ou de um API, por exemplo. A gente também vai ver outros estilos de gráficos, não só gráfico bar, também um gráfico de pizza ou pie chart. E entre outros métodos aí de gráficos que a gente tem no Matplotlib, tá certo? Então vamos lá, vamos começar primeiramente importando, né, a biblioteca. Sempre bom a gente fazer isso. Então vou importar aqui o Matplotlib, importando o pyplot, e vou importar ele como PLT, para ficar bem mais abreviado, ok? Vocês podem estar percebendo que as cores estão um pouco diferentes, talvez de alguns outros vídeos, mas é porque o VS Code atualizou a extensão do Python, tá certo? Então agora essas cores estão diferentes, agora as variáveis também têm cor, então não foi eu que mudei, tá? Mas sim o VS Code, ok? Eu também, só para avisar aqui, eu já deixei criado aqui a minha pasta do .vs Code com um arquivo JSON, para poder ele não ficar me perguntando qual arquivo que eu quero rodar, ok? Bom, então vamos lá, né? Já que a gente vai utilizar o gráfico barra, a gente vai precisar aqui de o seguinte: o gráfico barra ele se baseia na comparação de dois valores, por exemplo, ou a gente pode chamar de colunas. Então, por exemplo, no ano de 2019, a quantidade de alunos matriculados foi maior do que a quantidade de alunos aprovados, por exemplo. Então, a gente precisa de mais de um valor para poder conseguir realizar esse gráfico. Então, por exemplo, faria sentido eu fazer apenas, por exemplo, em 2020 a quantidade de usuários aprovados foi isso? Não tem problema. A gente consegue fazer também. Porém, é mais interessante a gente ter dois tipos de dados para poder comparar, tá certo? Então vamos lá, vocês vão entender melhor à medida que eu for fazendo aqui, mas futuramente vocês vão poder utilizar da forma que vocês acharem melhor, ok? Então vamos lá, eu vou aqui criar duas listas que vão receber esses dados, tá certo? A primeira lista que vai receber vai ser apenas o que eu vou chamar de rótulos, tá certo? Então, vou vir aqui, ó. Antes de eu começar, eu vou falar sobre o que a gente vai fazer esse gráfico. Vai ser sobre a quantidade de alunos em uma universidade X que utilizam a determinada linguagem de programação. Então, a gente vai ter C, JavaScript, Java, Python e PHP, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou criar aqui uma variável chamada langs, abreviação de languages, tá certo? Que vai receber aqui a minha lista, e vou colocar aqui C, depois eu vou colocar aqui Java
Depois eu vou colocar aqui JavaScript. Em seguida, Python. E depois, PHP. Deixa eu colocar aqui tudo com inicial maiúsculo, né? Ok. Então a gente tem aqui esse rótulo para poder a gente e o usuário também ser informado do que são esses valores, tá certo? Então por isso que eu falo que a gente vai precisar sempre de dois valores. Um para rotular, para exibir o tipo desse dado, a informação que esse dado possui, de onde ele vem, e o valor em si que a gente vai ter que ter, tá certo? Que são aqui, eu vou chamar de students, tá certo? Se você quiser fazer em português, não tem problema, ok? Então vamos lá. Então esses dados aqui, estou colocando aqui valores aleatórios, tá certo? Já que é uma escola X, então eu estou supondo esses valores, ok? Então vamos lá. Digamos que C tenha 17 alunos que utilizem a linguagem C. Java tem 35. JavaScript tem 40. Python 43. E PHP 22. Ok? Então são esses valores aí. Notem que a gente tem aqui 5 linguagens de programação. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui a gente também tem 5 valores. 1, 2, 3, 4 e 5. Então é um valor para cada linguagem. Tá certo? Esses valores vão corresponder respectivamente. Tá certo? Então C 17, Java 35, JavaScript 40, Python 43 e PHP 22. Ok? Certo. Então vamos progredir aqui agora. Eu vou criar aqui uma variável para chamar de... A gente meio que chama de axis, mas a gente só coloca para cima, um AX. Você já pode ver que tem aparece aqui um axis. Mas eu vou chamar só de AX, ok? Esse AX vai receber aqui um plt.bar, que é o estilo de gráfico que eu vou estar utilizando nessa aula, ok? E aqui a gente pode passar uma infinidade de parâmetros, altura, largura, o que for, cor, enfim. Mas aqui eu vou passar dois parâmetros, que são os valores que eu quero comparar. Então, vou colocar aqui length e students. Ok? Beleza. A gente vai colocar um título também, né? Para informar o usuário sobre o que se trata essa comparação. Então, vou colocar aqui, ó, quantidade de alunos por linguagem. Ok? A gente também pode colocar uma legenda, tá certo? Então, aqui, ó, plt.legend. Vamos colocar aqui... vamos passar aqui de lista, já explico o porquê. Linguagens. E vamos colocar aqui plt.show para exibir o nosso gráfico, ok? Eu vou dar aqui um F5 para poder rodar esse código. Vamos ver o que vai acontecer. Então, beleza, ele gerou aqui para mim uma janelinha gráfica bem bonitinha com os seguintes gráficos aqui. Ó. A gente tem aqui ó, C, Java, JavaScript, Python e o PHP, que foram os rótulos que a gente colocou em linguagens. E aqui a gente tem os valores, né? 0, 10, 20, 30, 40. Então, o Matplotlib ele já faz meio que uma base, né, dos valores que a gente vai precisar utilizar. Então, por exemplo, C tem 17, então ele está aqui. Ó. Se você perceber, no canto inferior direito da janela, ele tem as seguintes coordenadas, x e y. No x, ele diz que é C, e no y, ele diz valor 17. Então, a gente tem a informação exata do valor de C sozinho. Então, C tem 17. A gente passar aqui em Java, por exemplo, aqui na altura 17.6, aqui, ó, se eu trouxer para cá, então ó, se aproxima do 35, tá certo? Então é mais ou menos isso aqui. A gente também consegue, futuramente, depois, pegar esses dados e colocar para quando o cursor passar por cima, numa janela gráfica, aparecer tudo bonitinho. Aqui aparece a nossa legenda, né? Coloquei. E ele pega aqui a cor padrão de cada um. Então, ó, essas corzinhas azuis representam as linguagens de programação.
Porque, por exemplo, a gente poderia ter tanto linguagem de programação quanto, por exemplo, idiomas. Então a gente colocaria também, por exemplo, inglês, português, espanhol, e aí eles teriam cores diferentes. Tá certo? Por padrão já iria ter uma cor diferente. Então, esse é o gráfico em si que a gente quer fazer. Você fala, Marcos, mas aí gerou uma janela, eu queria pegar essa imagem aí, salvar como imagem, ou colocar essa imagem aí numa janela gráfica minha. A gente consegue fazer isso, tá? Em breve a gente vai ter também um vídeo nessa mesma série ensinando como fazer isso. Mas só para ser mais breve aqui, a gente tem um botão aqui chamado salvar a figura. E a gente consegue salvar a figura como um PNG, com qualquer formato a gente tem aqui, tá certo? Até mesmo como PDF. Então a gente consegue salvar essa imagem aqui tranquilamente, ok? Bom, vamos aqui para informações extras, né? Marcos, como eu poderia fazer para colocar uma cor única para cada valor que aparece ali? Eu sei que todos eles são linguagem de programação, mas eu queria deixar uma cor diferente para poder ficar bonitinho. Tem como fazer isso? Tem como fazer isso sim. De várias formas até. Da forma que a gente está utilizando, eu acho que a melhor forma é informar valor por valor. Então, por exemplo, após eu ter declarado o meu AX, eu vou fazer o seguinte, ó, AX, vou passar como parâmetro o 0. Por quê? Porque eu quero acessar o primeiro valor dele, que no caso é o C ou 17, né? É a coluna que representa o C e o valor 17. Então a gente vai vir aqui e vai colocar aqui, ó, ponto set underline color, e dentro de parênteses vai passar como parâmetro uma cor. Você pode colocar a cor hexadecimal, RGB, acho que talvez até o nome vai funcionar. Então, vou dar um exemplo aqui de um RGB. Vou colocar aqui uma cor que eu gosto bastante. Beleza, eu vou deixar só assim. Vamos executar para ver o que acontece. Então, beleza. Ó, você pode ver que o C mudou a cor. Só que, ó, a linguagem já está com a cor do C. Ou seja, esses outros aqui também não são linguagens. Então, são alguns problemas que aparecem se você ficar mudando, por exemplo, só uma única cor. Então, você teria que especificar os outros também. Ou simplesmente ocultar essa legenda aqui, tá certo? Eu quero colocar uma cor de uma tonalidade assim, na outra mais clara, na outra mesma cor. Então vamos fazer isso aqui, ó. Eu posso vir aqui e colar, ó. Então, por exemplo, aqui vou colocar um pouco diferente. Beleza, e aqui eu vou alterar os valores. 1, 2, 3, 4. Você fala, Marcos, essa não parece a melhor solução. Olha, a mais, assim, bonitinha talvez não seja, né? Mas é a mais simples, eu garanto. Então, beleza. A gente conseguiu mudar aqui. Talvez para também tudo a mesma cor, né? Mas tá aí uma cor diferente em cada um. Agora eu vou explicar um pouco sobre esse legend aqui. Por que que ele tem esse colchetes aqui? Bom, se a gente colocar aqui apenas a palavra linguagens, veja o que acontece. Opa, faltou o número aqui, perdão. Vamos lá. Então, vai aparecer apenas a primeira letra, L. Mas por que isso? Então, o Legend, se a gente passar o cursor aqui, ó, ele não explica muito bem, né? Mas ele trabalha, como eu posso dizer, com dados, ou seja, a gente tem toda essa lista com os rótulos e com os valores, então ele também espera que ele receba na legenda um dado dentro de uma lista, alguma coisa do tipo, porque ele já trabalha especificamente com, por exemplo, você vai pegar valores de um JSON, vai estar tudo dentro de uma lista de arrays, então ele também espera isso. Então a gente simplesmente pode colocar aqui os nossos colchetes, tá certo? Bom, galera, então o vídeo de hoje foi esse, ficou um pouco longo, mas bem detalhado, então espero que vocês tenham gostado.
Até a próxima aula e fui! Um abraço!